Boa tarde, meu povo. Nós estamos já na nossa penúltima aula, né? Então vamos só relembrar o que foi esse módulo. Foi sobre a doutrina social da igreja. Nós ficamos, então são 8 aulas de doutrina social da igreja. 5 delas foi sobre mais voltado para a política, porque estamos em ano eleitoral, né? A 6ª aula, aí já saímos da política, foi sobre doutrina social da igreja e a família. Hoje é a doutrina social da igreja e o trabalho. E a última aula, doutrina social da igreja e o pobre. Então, aí fechamos, né, esse nosso módulo de doutrina social da igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre trabalho. Engraçado que trabalho, esse tema, trabalho, não é uma coisa que é tão falado, sei lá, na igreja, assim, né, entre os padres, nas homilias, sei lá. Sendo que, assim, é a realidade de todo mundo aqui, né? É a realidade. A nossa realidade do dia a dia é o quê? Trabalhar, né? Até para quem não tem um emprego profissional, mas trabalha em casa. O nosso dia a dia é o trabalho. E a gente precisa entender um pouco, porque há um mal entendido com relação ao trabalho, né? Algumas pessoas vivem o trabalho de uma forma totalmente paralela com a fé. Eu estava até conversando sobre isso com a Érica hoje, como se fossem 2 realidades separadas. Então, existe a Thaís que trabalha, é uma vida. Existe a Thaís da igreja, é outra vida totalmente diferente, né? E isso é um erro. Porque se a Thaís é católica na igreja, a Thaís é católica no trabalho, ela é católica na família, em todos os lugares. Então, isso já é um primeiro erro, né? E o segundo erro é a gente achar que trabalho é um castigo. Porque existe essa ideia, né? E até o primeiro tópico aqui, né? O trabalho é consequência do pecado original? E algumas pessoas têm essa ideia de que o trabalho seria um castigo, né? Que a gente herdou por conta do pecado original. E a gente vai ver isso aqui. E eu vou citar, lógico, né? Muito da doutrina social da igreja, porque é sobre isso que a gente está se baseando. Mas eu vou citar muito São José Maria Escrivá. Porque de todos os santos assim que eu leio, ele é o que mais fala sobre trabalho. Ele fala muito sobre trabalho, né? Não sei quem tem oportunidade de ler, já leu alguma coisa. Eu acho que é o tema assim, que ele mais fala, é o trabalho. Então eu já começo com uma frase dele. O trabalho é a vocação inicial do homem. É uma bênção de Deus. E enganam-se, lamentavelmente, os que o consideram um castigo. O Senhor, o melhor dos pais, colocou o primeiro homem no paraíso para que trabalhasse. Então, a gente já desmistifica a ideia de que o trabalho foi um castigo que a gente herdou por causa do pecado original. O trabalho é uma bênção de Deus, né? E aí agora vamos entender o porquê que ele é uma bênção de Deus. Deus, ele não cria o homem perfeito. Ele não cria o homem perfeito. Então isso já é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Deus criou o mundo e quando ele cria, tudo era bom. E Deus viu que era bom. Deus criou tal coisa e viu que era bom. Criou o homem e viu que era muito bom. Ele criou as coisas boas, mas as coisas não são perfeitas. Perfeito, só no céu tudo será perfeitíssimo. Então ele cria as coisas em processo, com a potência de se aperfeiçoarem. E ele coloca o homem para ter essa tarefa de colaborar para aperfeiçoar a criação. Então Deus, ele não cria as coisas perfeitas. Ele cria as coisas para se aperfeiçoarem e ele conta com a ajuda do homem. Então em Gênesis 1:28, ele fala para o homem: enchei a terra e submetei-a. Submetei a terra. Né? Ele quer a tarefa do homem ali, ele quer a ajuda do homem. Então, Deus, ele cria o homem, ele cria o mundo, mas ele não abandona o mundo assim. Ele sustenta o mundo e ele convida o homem para colaborar com a divina providência. Isso é o trabalho. Então, daí a gente já desmistifica. O trabalho não é consequência do pecado original. Ponto. Não é. Né? A gente foi criado, inclusive, para isso. É uma missão que nos foi confiada lá desde o início. Quando o homem peca, ele rompe com Deus e automaticamente com toda a criação. E a partir daí o trabalho se torna árduo. E aí tem a passagem de Gênesis aqui que eu vou ler por inteiro. Porque ouviste a voz de tua mulher, isso Deus falando para Adão,
e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. É por causa dessa frase que as pessoas têm a ideia de que o trabalho é um castigo, porque ele fala, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, é pó, né? E pó te hás de tornar. Então, qual foi o castigo que Deus deu aqui por conta do pecado original? O trabalho se tornou o quê? Árduo. Então, o trabalho nosso é penoso, né? Onde que ele fala aqui do suor? Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. O trabalho, ele se tornou algo penoso, algo difícil. Mas não que o trabalho em si seja um castigo. O trabalho é uma bênção. Mas esse ardor, essa dificuldade, né, que foi a consequência do pecado original. Então, trabalhar é inerente à natureza do homem. Não é apenas um dever, é a vocação a qual todos nós aqui somos chamados. Esse trabalho não está necessariamente ligado a uma profissão remunerada. Uma mãe de família, por exemplo, trabalha educando e santificando os filhos, né? E nós temos aqui Jesus, que passou a maior parte da sua vida trabalhando com São José na carpintaria, né? Então, Jesus, 3 anos só de vida pública, fazendo milagres, curando as pessoas, os outros 30 trabalhando. E tudo que Deus toca, ele santifica, né? Então, quando Deus vem à terra, ele santifica essa terra. E ele toca o trabalho humano, ele trabalha, né? Quando ele trabalha de carpinteiro ali, ele está santificando o trabalho. Então, o trabalho passou a ser algo objeto da redenção. Santo Agostinho fala, né? O que Deus não... Eu esqueci a palavra agora. O que ele não tomou para si, ele não redimiu, né? Não é exatamente essa palavra, mas o que ele não tomou para si, ele não redimiu. E ele tomou para si o trabalho. Então, o trabalho passa a ser algo redentor. E o trabalho tem 2 dimensões, dimensão objetiva e subjetiva. Qual que é a dimensão objetiva? É o trabalho em si. Mas qual que é a dimensão mais importante? É a pessoa que realiza o trabalho. Essa é a parte mais importante. Não é o trabalho em si. E isso é a ideia que a gente tem errada, né? Para quem é patrão, normalmente, às vezes, de uma grande empresa, fica cobrando números, né? Como se os empregados todos fossem apenas números, né? Você tem uma meta a cumprir, né? Sei lá, no banco, você tem uma meta, tanto, tem que vender tanto. E sendo que a dimensão mais importante não é o trabalho em si, é a pessoa que realiza o trabalho. Então, a gente tem que ter esse olhar humano no trabalho. Tanto para quem é meu cliente, quanto para quem é meu patrão, quanto para quem é meu funcionário. E aí agora eu vou falar sobre as finalidades do trabalho. E aí eu acho que é a parte assim que a gente mais consegue entender, a gente vai ficando, o negócio vai ficando mais prático, né? E aí eu cito uma frase de São José Maria Escrivá: põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terá santificado o trabalho. Então vamos lá. Por que a gente trabalha? Então a gente já entendeu, resumindo, já entendemos que o trabalho não é um castigo, não é uma maldição, é uma bênção. Tá, beleza, entendemos. Entendemos que a coisa mais importante no trabalho é o homem e não o trabalho em si, beleza. Mas por que a gente trabalha? 5 finalidades o trabalho tem. 5 finalidades. Primeira, colaborar para aperfeiçoar a criação. Que, como eu disse, a criação não foi perfeita. Então o homem trabalha. Então por que um homem tem que cultivar a terra? Porque Deus não criou tudo já perfeito. Ó, cria-se aqui a laranjeira e ela vai ficar aqui por si própria, dando laranja para sempre, não precisa fazer mais nada. Não. A gente tem que cuidar daquilo, qualquer lavoura, qualquer coisa, né? E não que tá pronto, né? Pode deixar aí que já tá pronto, todo ano aqui isso aqui vai dar café, não precisa fazer mais nada. Esse é o sonho de todo mundo, né? Ó, pode deixar aí que vai dar café todo ano, por si só já vai colher, vai estar tudo pronto. Não. O homem tem que trabalhar. Então, essa é a primeira finalidade, colaborar para aperfeiçoar a criação. Segunda finalidade, colaborar com a redenção. Isso é muito importante. Como é que a gente colabora com a redenção? Gente, lembra que eu falei que o trabalho é árduo? Lá em Gênesis está falando que o trabalho é árduo? É árduo, não é? Quem aqui trabalha sabe que é árduo. Tem patrão chato, tem colega chato, tem cliente chato, tem trabalho difícil. Nossa, esse trabalho aqui está muito difícil. Tem tarefas muito difíceis para realizar, muito difícil.
E o que a gente pode fazer? Como que a gente colabora com a redenção? A gente pega aquilo que está difícil e a gente oferece se unindo à cruz de Nosso Senhor. Então está insuportável isso aqui que eu estou fazendo. Eu ofereço esse peso, esse fardo, e me uno com esse trabalho, eu me uno à cruz de Nosso Senhor, e aí a partir de então, esse trabalho árduo passa a ser parte da redenção. Terceira coisa, santificar a mim mesmo e aos outros. Como que eu santifico a mim? O trabalho é difícil. Como eu disse, tem patrão chato, tem cliente chato, tem colega chato, tem trabalho difícil. E aí eu vou exercitando as virtudes. A virtude da paciência, a virtude da pontualidade, todas as virtudes. Eu vou crescendo em virtude com aquele trabalho difícil. Então eu vou santificando a mim mesmo. A cada vez que eu tenho vontade de xingar aquele meu patrão, mas eu não vou xingar. Eu estou santificando a mim mesmo e santificar aos outros. E aí depois lá no final eu vou falar muito sobre apostolado. Gente, o trabalho, ele deve ser uma oportunidade de apostolado. Deve ser, né? Nem sempre eu vou conseguir fazer esse apostolado falando necessariamente de Deus, né? Eu não preciso pregar necessariamente, né? Eu vou pegar a Bíblia, eu vou levar lá no meu serviço e falar: oi, bom dia, eu vim aqui, vou ler o Evangelho do dia. Muitas vezes isso não vai funcionar, muitas vezes isso não vai dar certo. Como que eu posso santificar os outros no trabalho? Gente, primeira coisa, sendo... nossa, gente, é impressionante isso. Sendo muito fiel ao seu trabalho. Muito fiel ao seu trabalho. Tem hora para chegar, chega na hora. Tem hora para sair, saia na hora. Tem que fazer aquilo, não enrola. O trabalho bem feito. O trabalho bem feito, as pessoas... Porque hoje em dia as pessoas não querem trabalhar. Acho que não é só hoje em dia, né? Sei lá. Mas assim, no sentido de que as pessoas fazem as coisas muito mal feitas, né? E você chega numa loja. Quem aqui nunca chegou numa loja, o atendente está lá mexendo no celular? E você está lá esperando para ser atendido. E a pessoa está lá mexendo no celular. E você quase tem que pedir: por favor, será que você poderia fazer a caridade, me vender uma camisa? Né? Aí a pessoa está lá. E assim, atende com uma vontade. Fala. Já atende até assim, né? Camisa? Tem ali, ó. Né? Então, assim... Esses dias eu até estava conversando com o padre Maurício no São José, ele contando que ele foi numa loja comprar uma camisa e que assim, ele falou: mas essa camisa ficou curta, é o que tem. Não, mas assim, não serve, é o que tem. E tá bom, né? Não quer me vender, então não vou comprar. E ele foi embora. Ele falou assim: gente, assim, a mulher mostrou claramente que ela não queria me vender camisa, assim, né? Então, assim, uma má vontade. Gente, isso é um desapostolado, sabe? É um contra-testemunho. A pessoa que trabalha bem, que trabalha com ânimo, que chega e trata bem o cliente, o patrão, os colegas. Impressionante, as pessoas começam, sem você falar de Deus, sem você falar nada de religião, nada. Você nem precisa ir com camiseta de estampa de Nossa Senhora, nada. O fato de você chegar no horário, de você sair no horário, de você trabalhar bem, de você fazer aquilo que mandaram você fazer, que assim, aparentemente é o mínimo. Mas o pessoal não faz nem o mínimo. Você fazer aquilo, você começa a chamar atenção. Isso é uma coisa impressionante. Começa a chamar atenção, as pessoas vão ganhando confiança em você, até que do nada, você não usou uma camiseta de Nossa Senhora, você não rezou o terço no meio do trabalho, você não pegou a Bíblia e começou a pregar o Evangelho, do nada. Só de trabalhar bem feito, não reclamar, ser bem-humorado, de repente chega um colega, ou chega um cliente, ou chega um patrão, sei lá, e vem pedir conselho. Então, eu tô com um problema no casamento e tal, não sei o quê. E ali, abriu a porta. A hora que a pessoa, ela pediu um conselho, né? Você não vai ficar se intrometendo na vida das pessoas. Ou eu tô vendo que você tá divorciando. Não, gente, não, né? O seu jeito, a sua postura no trabalho, isso abre portas. É uma coisa incrível. A pessoa, ela começa a ter liberdade de te perguntar coisa. A partir do momento que ela começa a te dar espaço, aí você entra com tudo, né? Aí você entra de cabeça e ali você tem condição realmente de ajudar a pessoa. Mas para você ganhar esse coração dessa pessoa,
é com bom humor, o trabalho bem feito, né? Então, assim, o trabalho, ele é uma forma de apostolado, né? Depois, a quarta, isso está lá embaixo. Quarta finalidade, ajudar a si próprio e seus dependentes. Sendo que, assim, normalmente, essa é a única finalidade pelo qual as pessoas trabalham. Eu trabalho para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro para sustentar a mim mesmo e minha família. Isso não está errado, isso é ótimo. Tanto é que São Paulo fala, quem não quer trabalhar não deve comer. Então, isso é uma finalidade justíssima, mas não é a principal. Não é a principal, né? Você trabalhar só pelo dinheiro, e aí eu vou trabalhar, e aí vou acumulando serviço e tal, e aí eu começo a fazer as coisas mal feitas. E aí eu estava até comentando com a Érica hoje, uma reportagem que eu vi essa semana, não sei quem viu isso na televisão, em São Paulo houve uma denúncia de médicos que trabalhavam em 5 hospitais ao mesmo tempo. E aí filmou uma médica específica lá, aliás, filmaram 2 médicos, na verdade. A médica chegava no hospital, ela batia o ponto com a digital, saía, filmou a mulher. Ela entrava, batia a digital, entrava dentro do carro e ia embora. Aí eles foram seguindo ela. Ela entrou em outro hospital, bateu o ponto, entrou no carro, saiu. Ela foi em outro hospital, bateu o ponto, saiu. E ela vivia disso. Em cada hospital ela ganhava 9 mil o salário. Então pensa, a mulher ganhava 45 mil, né? E aí em algum hospital ela atendia alguma coisa ou outra, e aí filmou, né? Alguns hospitais eram particulares, outros eram públicos. E aí filmou, tipo assim, fila imensa de pessoas na fila para ser atendida, e a bonita fazendo isso, né? E aí o repórter entrevista ela, né? Ela ficou sendo observada por muito tempo, e aí depois eles entrevistam ela, né? Ela acaba de bater o ponto e sai. Aí o repórter fala, a gente percebeu que a senhora bateu o ponto e saiu, né? Aí ela fala, não, é porque eu tenho um compromisso. Aí o repórter fala, não, mas a gente tem percebido que a senhora tem feito isso todo dia. Aí ela fala, não, é que eu levo meu cachorro na creche. Aí ele pergunta, mas que hora que é a creche? Ah, a creche é 8 horas. Não, mas a senhora não volta, né? A gente fica aqui esperando e a senhora não volta. Aí ela entra no carro, bate a porta e sai. Então, assim, é uma pessoa, eu sou professora particular, eu vejo a dificuldade dos meus alunos de passar para medicina, que é difícil pra caramba, né? Os meus meninos que estão no terceiro colegial, que estão no cursinho tentando passar para fazer medicina, rala de estudar, para entrar na faculdade de medicina, que é difícil, né? Para entrar numa pública é difícil, para entrar numa particular é caríssimo, para fazer um negócio desse, né? Para ir ser totalmente desonesto, tá só para ganhar dinheiro. Então, assim, é a pessoa que não entendeu nenhuma das finalidades do trabalho. Ela não entendeu que o trabalho é para colaborar para aperfeiçoar a criação, porque ela não ajuda os doentes que Deus deu oportunidade dela ter para ela atender. É colaborar com a redenção, ela não colabora, porque ela poderia oferecer a dificuldade do trabalho, né, da medicina, para Deus, pela salvação das almas, ela não faz isso. Santificar a ela mesma, e está longe de acontecer, santificar aos outros. Pensa um apostolado que um médico pode fazer, um bom médico pode fazer, né? Ainda mais um médico quando vê seu paciente ao fim da vida, quanto apostolado ele pode fazer. Ela está lá na quarta finalidade, sustentar a si e talvez seus dependentes, né? Que no caso dela era um cachorro que ela levava para a creche, esse era o dependente dela. Então, assim, é a pessoa que não entendeu nada do que é o trabalho, né? E depois a quinta finalidade, que isso até está no Catecismo da Igreja Católica, ajudar materialmente os pobres. E aí a próxima aula é sobre os pobres, e quem vai dar essa aula também sou eu, e eu estou lendo, né, sobre pobre, esse dia eu estou só no pobre, lendo para preparar a próxima aula, e assim, é exatamente isso. No Catecismo fala que nós somos administradores da providência. Pô, você já pensou isso? O que é um administrador, né? Imagina, eu dou a chave do meu carro aqui para a Letícia e falo, Letícia, você vai administrar meu carro. Pô, ela vai ter que cuidar do meu carro, zelar. Nós somos administradores da providência divina. Ou seja, Deus pega a providência divina, confia na minha mão e fala, Thaís, esse dinheiro que você está recebendo, você tem que administrar. Eu estou pedindo, administre ele aqui para os pobres, para as pessoas que têm dificuldade. Então, assim, é uma obrigação grave, né? Usar desse dinheiro também para ajudar os pobres. E eu não coloquei, mas poderia ter colocado também, a sexta finalidade, que é ajudar a igreja. Porque um dos 5 mandamentos da igreja é o quê? O dízimo. Dízimo é mandamento da igreja. Então, poderia acrescentar aí, quem está com caneta, sexta finalidade, ajudar materialmente a igreja. Porque isso também é finalidade, né, do trabalho.
A partir do momento que eu tenho uma renda, eu passo a colaborar com a minha paróquia, né, com a minha comunidade. Então, essas são as finalidades do trabalho, né? E eu citei o exemplo do médico porque foi essa reportagem que eu vi. Mas, gente, em todas as profissões, né, a gente pode cumprir muito bem todas elas, né? Depois, dentro da doutrina social da igreja, vai falar sobre o papel do Estado, né? E a gente vê um equívoco, porque as pessoas ficam delegando ao governo sempre, eles têm a missão de arrumar emprego para toda a população, né? O compêndio da doutrina social da igreja fala, não é papel do Estado arrumar emprego para toda a população. E não faz sentido ser, né? O que o Estado faz? Ele simplesmente ajuda e não atrapalha que as pessoas trabalhem, né? Diminuindo a burocracia para uma pessoa montar uma firma, ajudando, diminuindo imposto, ele tem que ajudar e não atrapalhar, é isso. Mas não é ficar arrumando emprego, né? Arrumar emprego para todas as pessoas. Ah, você está desempregado, né? Não é esse o papel do Estado, né? Não é, né? E a gente, na primeira aula lá, quando a gente falava de política, do liberal e do comunista, né? É uma visão esquerdista. Às vezes a gente tem visão esquerdista, sem querer ser esquerdista, a gente tem visão esquerdista, de que o Estado deve tudo pra gente. O Estado tem que arrumar emprego para todo mundo, né? E até assim, uma coisa engraçada, que não tô defendendo político nenhum, mas assim, foi um fato engraçado e que eu concordei. No debate que teve a Prefeitura de Paraíso, que foi os dois candidatos, né, o Marcelo Moraes e o Alex, uma das perguntas que o Alex fala para o Marcelo é como que ele vai fazer para arrumar emprego para os trabalhadores rurais. E aí o Marcelo responde, mas essa pergunta não tem lógica. Eu tenho que arrumar emprego para trabalhador rural? O trabalhador rural, ele tem que ir lá e procurar serviço, ele tem que... Agora só falta a prefeitura criar uma fazenda gigantesca, né? O meu plano de governo vai ser criar uma baita fazenda para arrumar emprego para todos os trabalhadores rurais que estão desempregados, né? Não era nem isso, minto, era pior. Era o que ele vai fazer para arrumar emprego para os produtores rurais. Era para o produtor, era pior ainda. Então, assim, o cara, ele tem uma fazenda, o cara é produtor rural, e a pergunta era, o que você vai fazer arrumar emprego para o produtor rural? Ele falou, o produtor rural, ele tem uma fazenda, ele produz, ele planta, né? Ele se vira lá, né? Então, assim, até o Marcelo fala, mas não tem lógica a sua pergunta, né? Não tem cabimento a sua pergunta. Não, e realmente, né? Não é papel do Estado, nem do município, né? Fazer um negócio desse. Depois, sobre o trabalho infantil, vai falar também o compêndio, né? E aqui ele cita o Papa Leão XIII, e ele fala o seguinte, que em situações muito excepcionais, as crianças podem trabalhar, né? Então, quando os pais... Eu tenho o pai doente, a mãe doente, e eles não têm condição de trabalhar, de prover a casa. Então, a gente permitido, é moral, né? Não é imoral que uma criança trabalhe, né? Mesmo que seja um trabalho árduo, um trabalho difícil. Por quê? Porque o pai está doente na cama, a mãe está doente, né? E isso até é um extremismo que a gente vê, né? Porque tem de um lado o extremo daquelas pessoas, né? Que defende que criança não pode de jeito nenhum trabalhar, né? Nunca, é impossível, nunca, em hipótese alguma. Mas, gente, o compêndio fala, não. E nessa hipótese, pode. Imagina, o pai doente, a mãe doente, a criança lá, 10 anos, 11 anos, né? A gente não está falando de criança de 5 anos, a gente não está falando da Madalena, né? Crianças maiorzinhas, pô, essa criança ela pode ajudar já, né? Em situações excepcionais, mas o Papa Leão XIII vai falar, se o pai e a mãe dão conta de sustentar a casa, a criança não deve trabalhar, né? Então, o compêndio ainda fala sobre isso também, não deve trabalhar. Depois o compêndio vai listar os direitos dos trabalhadores, é um monte, eu separei só alguns. Então, primeiro, direito ao justo salário. E aí o compêndio vai falar que o justo salário não depende simplesmente da concordância da outra parte. Chega para Letícia fala assim, a Letícia está desesperada, precisando de emprego. Letícia, você quer trabalhar para mim? Eu te pago R$10 por mês. A Letícia está desesperada, ela aceita. Ah, não, mas a Letícia aceitou. Pô, mas isso não é justo o salário, mesmo que ela tenha aceitado. Então o fato do trabalhador aceitar não significa que é justo, né? Depois, o direito ao repouso.
Depois, direito a ter dignidade e consciência inviolável. Direito a associarem-se. E aí vai falar do sindicato, que hoje é uma coisa ruim. O sindicato hoje é muito atrapalhado, né? Eu não sei o sindicato dos produtores rurais como é que é, mas o sindicato do professor é uma baixaria, né? Mas assim, o sindicato, ele foi muito pervertido, né? Virou um instrumento político. Mas é uma coisa boa. Inclusive é uma invenção da igreja o sindicato, né? As associações católicas. Ação Popular Católica. O quê? É uma forma o quê? Do trabalhador e do patrão poder ter concórdia. Né? Ter o sindicato dos professores, ter o sindicato dos donos de escola, e aí o representante desse conversa com o representante desse, a gente quer direitos, tal, e concórdia, né? Ter concórdia entre o patrão e o empregado é uma coisa boa. Hoje em dia, infelizmente, o sindicato não é legal, né? O sindicato ele virou um instrumento político, né? Inclusive, se a gente tiver condição de não ajudar o sindicato, deu problema aí? Inclusive, se a gente tiver condição de não ajudar o sindicato, seria bom, porque o sindicato virou um instrumento político. Depois, direito à greve. Direito à greve também virou uma baixaria. O que é o direito à greve que fala no compêndio da doutrina social da igreja? Quais são as situações que pode ter greve? Recurso inevitável. Não tem como fazer de outro jeito. Após esgotados todos os meios e com fim nobre e benefício proporcionado. Né? Então, esses são os requisitos para ter greve. E hoje em dia também virou aparelho político, para derrubar político, para... Nossa, né? Eu não sei os outros sindicatos, mas professor é um negócio de doido. Então, o sindicato é isso, né? Meio de promover concórdia entre patrão e empregado. E aí, gente, uma coisa, é muito interessante. Quando a gente pega alguns exames de consciência para fazer confissão, em alguns, né, não são em todos, no quarto mandamento vai falar de patrão e empregado. Mas é engraçado isso, né? O que é o quarto mandamento? Quem sabe o que é o quarto mandamento? Qual que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Vou começar a fazer prova com vocês. Honrar pai e mãe é o quarto mandamento. E aí é engraçado que você está lá fazendo exame de consciência para confessar, de repente lá no quarto mandamento, pai e mãe e tal, de repente começa a falar de patrão e empregado. Você fala, gente, por quê, né? Porque, gente, numa sociedade ordenada, era para a nossa relação patrão e empregado ser uma relação como pais e filhos, né? Esse é o ideal. Esse é o tratamento que eu devo ter com o meu patrão. Um pai. Ou seja, o respeito, né? Tratar, no meu caso é patroa, né? Uma mulher. Tratar a minha patroa com o respeito que eu trato a minha mãe. Com respeito, né? Não é qualquer coisa, não é gritar. Se bem que hoje o negócio está tão invertido, está tão bagunçado que o pessoal grita com o pai e com a mãe, então hoje em dia isso nem mais serve de orientação, né? Mas assim, o mesmo respeito que eu tenho para a minha mãe, eu tenho que ter com a minha chefe. E se eu não concordo com alguma coisa que ela me propõe, com o mesmo respeito que eu falaria com a minha mãe se eu não concordasse com algo, falar com ela. Olha, eu acho que isso aqui, né? E não de forma... Gente, hoje em dia, assim, o patrão grita com o funcionário rebate, grita com o patrão e grita, né? Uma desordem muito grande, né? Não deveria ser assim. O patrão, de forma alguma, deveria tratar assim, porque, né? Aí tá aí o exame de consciência, quarto mandamento. Esse eu retirei do Catecismo de São Pio X. Perguntinha, né? O exame de consciência de perguntinha. Para os patrões, faltei com a justiça, não pagando o salário devido ou castigando injustamente? Recusei aos meus subalternos a liberdade de cumprirem os deveres religiosos? Deixei de instruí-los sobre a religião? Deixei de vigiar a fé e os costumes de meus subalternos? Dei-lhes maus exemplos? Fui áspero, desconfiado, caprichoso, altivo, desdenhoso? Os pais e patrões, olha isso! Os pais e patrões têm obrigação de providenciar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se negligenciam este dever. Hoje em dia, gente, eu entendo, isso aqui é do Catecismo de São Pio X, eu entendo que isso aqui é muito complicado hoje em dia, porque se um patrão, ele tenta, né, catequizar um funcionário, às vezes ele pode ser até processado por injúria, por assédio psicológico, assédio moral.
Então, assim, hoje em dia não é difícil, mas o patrão, ele deveria, a partir do momento que ele tem uma abertura, ele deveria ter a preocupação com o seu funcionário. Eu sei que parece loucura no mundo que a gente está, mas um patrão, ele deveria se preocupar se os seus funcionários estão em estado de graça. Estão vivendo em estado de graça. Mas isso para o mundo de hoje é absoluta loucura, né? Mas o patrão, ele deveria ter essa abertura, assim, ó, né? De chegar no funcionário e ter essa percepção, né? Como que está o meu funcionário? Como que está aqui? Então, porque está no quarto mandamento, é relação de família, deveria ser. O pai e a mãe não deveria preocupar se os filhos estão em estado de graça? A mesma preocupação que os pais, qual a preocupação primordial de um pai e de uma mãe, como o Sérgio falou na aula de família? É a salvação dos filhos. Essa deveria ser a preocupação do patrão. Mas isso está muito longe de ser a realidade. Né? Porque o patrão quer enriquecer, e se ele puder puxar o tapete do empregado, ele vai puxar e não deveria. Ah, Thais, mas isso aqui está muito fora, isso aqui é totalmente utópico. Né? Isso aqui está muito longe. Gente, então vocês que são patrões de pequenas empresas, é lógico, isso aqui está muito longe. Pensa, sei lá, Coca-Cola. Será que o dono da Coca-Cola está preocupado com o McDonald's? O dono do McDonald's está preocupado se todos os vendedores do mundo inteiro estão em estado de graça? A gente pensar nessas empresas é surreal. Mas, pô, eu tenho uma pequena empresa, né? Ou, sei lá, eu sou produtor rural, tem algumas pessoas que me ajudam. Sei lá, eu sou advogada, tenho uma secretária que me ajuda. Sei lá, pequenos empresários, né? Que tem que se preocupar. Ou, sei lá, eu sou dona de casa e eu tenho uma faxineira que me ajuda, eu tenho uma empregada que vai na minha casa todo dia. Gente, tipo assim, pensa, a mulher, e esse negócio de empregada é mais sério ainda. Porque a Leônia deu problema por conta da empregada de casa. Que deu Gente, isso, ó, anos atrás. Quantos anos atrás? A Leônia, que a gente fala da filha difícil, depois Santa Zélia foi vendo que a empregada da casa não era boa influência para a Leônia. Então, esse negócio de empregada deveria ser mais ainda, porque a mulher fica o dia inteiro em casa. A babá que fica com os meus filhos pequenos. Como é que você... Eu sei que é difícil. Você fala assim, Thaís, né? Eu não quero colocar um fardo em vocês, que depois vocês vão sair e falar assim, agora eu preciso arrumar uma babá para minha filha, né, que ela é santa de sétima morada, e que vocês não vão achar. Mas assim, tem um mínimo de critério. Eu sei. Thaís, mas já é tão difícil achar babá, ainda mais uma que for virtuosa. Eu sei, né? É difícil. Mas assim, a gente tem que ter um certo critério, né? Pô, que seja uma empregada doméstica que seja minimamente católica, que tenha minimamente uma abertura para que eu consiga fazer algo ali com ela. Porque pensa, a empregada doméstica, a babá, ela tá dentro da minha casa, ela tá com os meus filhos, tá com o meu marido, ela tá ali, a secretária, sei lá, pessoas que ficam muito, né? Então essa, assim, deveria ser a preocupação. E aí, quando eu fui preparar essa aula, eu não pensei, mas agora eu não paro de pensar na Leônia, né? Que foi exatamente isso, que deu BO. Que eles perceberam, pô, essa menina, a Santa Zélia, ela teve essa percepção. E imediatamente ela proibiu. A partir de agora você não fala mais. Ela mandou primeiro a menina embora, a menina implorou, pelo amor de Deus, deixa eu ficar. Então você fica, mas você nunca mais você fala com a Leônia. Você não dirige a palavra a Leônia. E depois a perguntinha para os empregados, que está no quarto mandamento, né, no exame de consciência. Faltei com a justiça, não cumprindo as obrigações de meu ofício. Faltei com respeito aos meus superiores, causei-lhes danos com críticas injustas, abusei da confiança. Causar dano com crítica injusta, gente. Quanta gente que faz, nossa, coisas muito graves. Pena que o Paulo não está aqui. O Paulo, ele trabalha na área trabalhista, né, no fórum. Quantos empregados que inventam mentiras sobre os patrões para levar na justiça, e assim, causam um dano tremendo, um dano moral, um dano material, né? E normalmente é a voz do patrão contra a voz do empregado, não tem muita testemunha, às vezes não tem muitas provas, e às vezes os empregados ganham, né? Então, assim, pecado. Aqui, ó, está no quarto mandamento. Isso aqui são perguntas que eu faço quando eu vou me confessar, né? Então, assim, é realmente grave. E depois o 7º mandamento, que aí é o não roubar, que também tem pergunta de patrão e empregado no não roubar. Para os patrões, recusei-me a pagar o salário aos meus empregados?
O patrão que não paga de propósito, atrasa de propósito, né? Aí depois a outra pergunta, atrasei o salário dos meus empregados sem justa causa? Né? De propósito eu vou reter aqui o 7º mandamento. Forcei meus funcionários a trabalharem além da medida, impedindo, por exemplo, o devido descanso e a presença na Santa Missa aos domingos e dias santos de guarda? Depois, a perguntinha para os empregados. Lesei meu patrão não trabalhando honestamente, como é dever de um funcionário? Então, às vezes, empregado que rouba o patrão, né? Rouba materialmente, ou sei lá. Então, assim, perguntas para confissão, né? Então, a gente vê que está em 2 mandamentos. Está no 4º, é a relação de família que deveria haver entre o patrão e o empregado. E depois o 7º mandamento, que é o não roubar. E depois a relação entre os empregados. Gente, porque se a relação entre o patrão e o empregado deve ser de pai e filho, entre os empregados tem que ser de irmãos. E não é. Normalmente é um assim tentando puxar o tapete do outro o máximo que eu puder. Enquanto eu puder te destruir, eu vou te destruir. Né? E deveria ser uma relação de irmãos. Né? Aí aqui de novo, São José Maria Escrivá. Comporta-te como se dependesse de ti, exclusivamente de ti, o ambiente do lugar onde trabalhas. Ambiente de laboriosidade, de alegria, de presença de Deus e de sentido sobrenatural. Se tropeças com um grupo de colegas um pouco difícil, que talvez tenha chegado a ser difícil pelo teu descaso, logo te desinteressas delas, tira o corpo e pensas que são um peso morto, um lastro que se opõe às tuas aspirações apostólicas que não te vão entender. Como querer que te escutem se não falas? Quantas surpresas terás no dia em que decidires a conversar com um, com outro e outro. Além disso, se não mudas, poderão exclamar com razão, apontando-te com o dedo, não tenho quem me ajude. A gente precisa pensar isso, que às vezes um colega de serviço nosso nunca ouviu falar sobre a fé católica, sobre a religião. Nunca. Né? Então, assim, eu preciso tratar os meus colegas de trabalho como irmãos, né? E um a um, conforme eu for tendo abertura. Mas como que eu tenho abertura? Como que eu faço para ter abertura? Sendo bem-humorado, ajudando, né? Gente, assim, eu entendo a boa vontade de quem quer evangelizar o colega de trabalho. Mas não é assim, no primeiro dia de trabalho, você nem conhece a pessoa, você não tem nenhuma abertura, você vem querer falar de Deus para ela. Você precisa conquistar o coração da pessoa antes. E como que você conquista? Sendo educado, sendo gentil, sendo bem-humorado, ajudando o máximo que você puder. Né? São José Maria Escrivá até fala uma frase que você tem que ajudar o trabalho do outro de uma forma tão sutil que ele nem perceba que você está fazendo a parte dele. Entende? Não é assim, deixa que eu faço para você, você não está dando conta, bem, eu faço. Não é isso. Né? E também não é jogando na cara, você está vendo tanto que eu estou te ajudando? Não. É fazendo de uma forma tão sutil que a pessoa ela nem perceba, nossa, olha, ela está fazendo o meu trabalho. De tão sutil que é. E isso vai dando confiança, vai gerando abertura de coração. E depois o trabalho e vida de oração. E aí isso aqui também é um problema, porque as pessoas falam, Thaís, eu trabalho, eu não tenho conta de ter uma vida de oração. Não consigo rezar. Né? A Érica ali trabalha até 10 horas da noite. Né? Ah, mas como que eu consigo rezar? Não, saio do serviço 10 horas da noite. Gente, o trabalho está totalmente ligado com o relacionamento com Deus. Né? E durante a Santa Missa, gente, olha isso aqui que bonito. Olha isso aqui que coisa mais linda do mundo. Ó. Na hora do ofertório, preparação das oferendas. Enquanto está cantando a música, o padre reza o seguinte: bendito sejais, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Dá até vontade de chorar. Esse aqui é muito bonito mesmo. Eu queria que vocês conseguissem pegar a profundidade disso. Eu vou ler de novo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. O fruto do trabalho humano.
vai se tornar a Eucaristia. Aquele pão que a gente vai comungar, que é o próprio corpo de Nosso Senhor, aquilo lá é fruto do trabalho humano, né? Então, assim, e depois ele vai rezar sobre o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Gente, isso aqui é um consolo para quem não consegue, né, rezar tanto quanto gostaria por conta do excessivo trabalho. É você trabalhar sabendo assim, ó, esse trabalho aqui, né, o fruto desse trabalho vai se tornar o pão da vida, né? Eu não consigo, eu gostaria de rezar o rosário todos os dias, mas eu não consigo. Mas o fruto desse trabalho, o fruto do trabalho humano, eu me uno, né, a Deus nesse trabalho humano que vai se tornar o pão da vida. E depois o vinho também, fruto do trabalho humano. Então a gente tem que ver isso, gente, que o nosso trabalho humano, né, ele tem que gerar fruto. Ele tem que gerar salvação. É muito pouco a gente falar que trabalha só pelo dinheiro, né? E isso é a frase que a gente sempre deve pensar quando a gente está lá atolado de serviço, com um monte de filho, com um monte de coisa, um monte de trabalho, e a gente, poxa, eu queria parar tudo aqui, fazer a novena, rezar o rosário, e eu não tenho força, não consigo, né? Que eu saio do serviço 10 horas da noite, eu não consigo, mas São José Maria Escrivá, de novo, ele fala, né, que o trabalho é oração elevada a Deus, é prece elevada a Deus. O trabalho humano é prece elevada a Deus. Mas aí, se é uma prece, ela tem que ser bem feita. Porque imagina se eu rezar de qualquer jeito. Da mesma forma é o trabalho. Se o trabalho ela é uma prece elevada a Deus, eu preciso trabalhar muito bem para aquilo ser uma prece digna de ser elevada a Deus. Né? Então, assim, pensa, o seu trabalho é uma prece que vai subir a Deus. Você tem trabalhado, você teria vergonha de entregar o seu trabalho para Deus? E aí a gente vai lá para Gênesis, Caim e Abel. Quem lembra da treta? Ó, Caim e Abel. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o trabalho bem feito e o trabalho mal feito. Gênesis, será que tá onde, hein? Deve estar 4. Ó, Gênesis, a culpa original, Caim e Abel. Achei. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos de seu trabalho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim e nem para seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse: por que estás irado? E por que estás abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. E aí é quando Caim mata Abel. Qual foi o rolê aqui? Caim fez um trabalho porcaria, mal feito. E Abel ofereceu o melhor para Deus. Os dois trabalharam. Caim não ficou vagabundando, ele trabalhou. Mas o trabalho de Caim não agradou a Deus. E o trabalho de Abel agradou a Deus. O trabalho de vocês, o meu trabalho, agrada a Deus, sim ou não? É isso que a gente precisa pensar. Como que eu estou trabalhando? Ah, Thaís, mas o meu trabalho não dá o tempo de rezar o rosário, não dá tempo de fazer 30 minutos de adoração ao Santíssimo, não dá tempo de ir na missa todo dia, mas então eu ofereço esse meu trabalho para Deus, fruto do trabalho que vai se tornar o pão da vida. E ele tem que ser agradável a Deus. Né? Eu trabalho lá no Colégio Objetivo, eu trabalho sexta-feira à noite, eu dou aula sexta-feira à noite lá, e antigamente, né, antes desse cargo, toda sexta eu ia à missa. O Juliano toca na sexta-feira à noite, e eu ia à missa toda sexta. E agora, por conta disso, não consigo mais ir nesse horário, né? Eu, lógico, não deixei de ir à missa, mas nesse horário que eu sempre ia, eu não vou. E lá tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, lá
que veio do México, inclusive. Quando eu estudava lá, veio essa imagem do México. E aí eu chego, né, na sexta-noite, quando eu chego, eu já vou direto lá na imagem de Nossa Senhora e falo, né, gostaria de estar na missa, que é o mesmo horário, eu entro lá às 7 horas também. Gostaria de estar na missa, mas não tem condição, né? Então, que esse meu trabalho seja digno de teu filho, né? E é engraçado que é o trabalho que eu mais tento fazer bem feito de todos, né? É aquele da sexta-noite, porque aquilo para mim é a substituição da missa, né? Isso aqui tem que valer uma missa, isso aqui tem que ter valido a pena, então eu tenho que trabalhar muito bem feito para entregar isso para Deus e ser agradável a Deus, como foi a oferta de Abel, né? Tem que ser agradável a Deus. E aí depois... E aí depois vou falar sobre o obsessivo sonho da aposentadoria. Aí, olha, essa semana eu fiz o cálculo, falta 3 anos, 2 meses, 5 dias, 4 horas, 32 minutos, 47 segundos para eu me aposentar. É assim, é um negócio assim, tá certo, né? Pô, eles estão cansados, eu compreendo e tal. Mas assim, mas eu vejo assim que o que eles querem, né? Eu só pego a conversa, eu fico muda, né? Porque eu tô muito longe de aposentar, então eu nem entro nesse assunto. Eu só vejo eles lá conversando e assim, é aquele sonho assim, não é um aposentar para trabalhar igual o Sérgio, porque o Sérgio é o aposentado que mais trabalha no Brasil. Vocês sabem, né? Não é para aposentar e trabalhar igual o Sérgio. É assim, é um sonho assim, de ficar ocioso pro resto da vida, né? É até engraçado que uns ali conversam assim, não sei o quê, aí eu vou comprar uma roça, aí eu falo, vai pra roça pra vocês verem. Vai, tá achando que é fácil? Vai lá, vai, só vai, né? Então, assim, é um sonho por ser ocioso, por uma vida ociosa, por assim... Sabe assim, aquele ideal que eu vou ficar deitado na rede, com a latinha de Skol do lado, olhando para o mar. E assim, gente, que vida fútil, se foi isso, entendeu? Que, pô, a finalidade do trabalho, olha o tanto de finalidade, entendeu? Colaborar para aperfeiçoar a criação. Pô, o Sérgio é um homem aposentado, temos um aposentado aqui entre nós. O Sérgio, ele tem que continuar colaborando para aperfeiçoar a criação, para colaborar para a redenção, para santificar a ele mesmo e aos outros. Apesar de ser uma pessoa aposentada. Ele tem que continuar sustentando a família, continuar ajudando materialmente os pobres e continuar ajudando materialmente a igreja. Ou seja, a finalidade do trabalho por um aposentado não muda em nada, porque ele continua tendo todas essas obrigações, né? De forma diferente, de modo diferente. Então, assim, nada contra quem quer se aposentar, tranquilo, mas assim, não ter esse como uma obsessão, como... né? Eu vivo em função disso. Eu trabalho em função de me aposentar. Sabe? Eu saí da sala de aula, pronto, uma aula menos para me aposentar. Eu entendo, é cansativo a molecada lá, mas assim, a gente tem que tentar dar um sentido para aquilo, né? Tá, beleza, eu quero me aposentar, mas enquanto eu não me aposentei, deixa eu tentar dar um sentido pleno para isso aqui, entendeu? Não é só passar 50 minutos. Pronto, passou 50 minutos. Pronto, tocou o sinal, próximo. Pronto, passou 50 minutos. Né? É tentar deixar alguma coisa, ainda mais na área da educação, né? E aí depois, para terminar, eu coloquei pérolas e pérolas e pérolas, um monte aqui de frases de São José Maria Escrivá. E são só algumas, porque são muitas frases sobre o trabalho dele. E eu selecionei algumas, né? Então, primeira, né? Sobre o trabalho não ser um fim em si mesmo, né? Eu trabalho por trabalhar. E aí São José Maria fala, coloca os afazeres profissionais no seu lugar. Constituem exclusivamente meios para chegar a um fim. Qual fim? Todos aqueles lá, do item 3. Colaborar para aperfeiçoar a criação, colaborar com a redenção, santificar a mim e aos outros, papapá. Esse é o fim. Nunca se podem tornar, nem de longe, como fundamental. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é a abnegação. Depois sobre a perseverança no trabalho. Gente, porque isso aqui é outra coisa. Normalmente quando a gente entra no trabalho, o primeiro dia é muito legal, né? A gente entra, a gente fica empolgado, é tudo novidade e tal, e a gente vai desanimando. Então sobre perseverança. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor. E esse amor com letra maiúscula, porque esse amor está falando de Deus. Ou seja, tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por Deus. Com consciência do dever, que é a abnegação. Depois...
persevera no cumprimento exato das obrigações de agora. Esse trabalho humilde, monótono, pequeno, é a oração plasmada em obras que te preparam para receber a graça do outro trabalho, grande, vasto e profundo, com que sonhas. Depois outra, que preocupação há no mundo por mudar de lugar? Que aconteceria se cada osso, se cada músculo do corpo humano quisesse ocupar um posto diferente do que lhe compete? Não é outra a razão do mal-estar do mundo. Persevera no teu lugar, meu filho. Daí, quanto poderás trabalhar pelo reinado efetivo de nosso Senhor? Perseverar no lugar, né? E aí, depois, quando a aula que a gente vai falar das 12 camadas, uma dos segredos para avançar, amadurecer, é ficar no lugar. Eu vou ficar, né? 2, 3 anos no mínimo ali. Vou ficar. Thaís, então a pessoa não pode querer mudar de emprego, arrumar alguma coisa melhor? Pode, mas persevera naquilo, persevera. Perseverou. Não foi só por entusiasmo, eu aguentei firme, aí agora eu mudo, procuro alguma coisa melhor. Então, assim, não ficar mudando de lugar, né? E aí a pergunta, o que aconteceria se cada osso, cada músculo do corpo quisesse, o osso da perna, cansei de ser perna, agora eu quero ser braço. Cansei de ser braço, agora eu quero ser crânio. Imagina, né? Não, cada um ali perseverante na sua função, no seu trabalho, né? E ali persevera e as portas vão aos poucos se abrindo, se for para você mudar de lugar, né? Não estou falando aqui que você tem que trabalhar 30, 40 anos na mesma firma, estagnar, não. Mas não ficar pulando de galho em galho. Depois, o trabalho como apostolado, né? E isso aqui me chama muita atenção, isso, né? De ter o trabalho como apostolado. Para que Cristo reine no mundo, é necessário que haja gente que, com o olhar posto no céu, se dedique prestigiosamente a todas as atividades humanas. Todas. E dentro delas, realize silenciosamente e eficazmente um apostolado de caráter profissional. Gente, a gente precisa de católico, médico, nutricionista, lixeiro, empregada, babá. A gente precisa ocupar todos os lugares. A esquerda não ocupou todos os lugares, eles ocuparam primeiro a faculdade, e da faculdade eles conseguiram ocupar tudo. A gente tem que reocupar aquilo que é nosso, mesmo porque a universidade quem criou foi a igreja. A gente precisa reocupar todos os cursos, todos. Né? Imagina se a gente pensasse assim, não, a única vocação nobre é ser padre e ser freira. Imagina se todas as pessoas boas, todas as mulheres boas fossem ser freiras e todos os homens bons fossem ser padres. O que ia ser de médico, advogado, nutricionista, babá? Só porcariada. Porque os bons virou padre e freira. É preciso ter gente boa em todos os lugares, todos, em todos os ambientes. Todos os lugares. A gente precisa ocupar, a gente precisa estar em todos os ambientes. Todos os lugares honestos, todos os lugares honestos. Em todos os empregos honestos, nós devemos estar, né? Eu até já parei para... Uma vez conversei com um rapaz, e ele é professor, e ele tem a ideia de que todo professor, ele tem que estar numa escola católica, né? Então, assim, um professor católico não pode estar lá no mundo, porque ele estaria compactuando com a pedagogia do Paulo Freire e tal. E aí, quando ele falou isso, até pensei, falei, poxa, é verdade. Mas assim, pensa, se realmente isso acontecesse, né? Imagina se todos os professores que são católicos fossem só para as escolas católicas. E aí a gente entregar de bandeja na mão das pessoas ruins, porque pensa, a maioria do povo está nas escolas católicas ou está no restante das escolas? A maioria das crianças está nas outras. Pega o colégio, o Perfeitíssimo lá, de Franca. A maioria, é uma escola maravilhosa, perfeita, assim, né? A maioria das crianças estão lá ou estão espalhadas pela Franca? Estão espalhadas pelas escolas de Franca. Então, assim, imagina se todos os professores católicos resolvessem trabalhar só lá. A gente vai trabalhar só nessa escola. E vamos largar aqui as favas, os outros colégios. Gente, a gente precisa estar lá. Porque as crianças estão lá. Não adianta, eu vou ficar, né? É muito bom, e eu concordo que haja a escola católica, muito bom. Eu tinha muita vontade até de trabalhar. Se eu tivesse condição, né, de mudar para Franca, eu gostaria muito de trabalhar naquele colégio lá, que o Padre Fabiano é diretor espiritual. Mas assim,
enquanto eu não tenho essa condição, né, de ir embora para Franca e tal, eu preciso ocupar o meu lugar aqui, nas escolas que tem aqui, né? E os filhos de vocês estão aí. Então precisa ter professor católico para educar os filhos de vocês. Porque como que a gente vai pegar os filhos de vocês e entregar só na mão da porcariada que está aí? Então precisa ter bons professores, né? E a gente precisa ocupar todos os lugares, né? Todos os lugares, né? Porque senão a gente fica assim, não, a gente só pode trabalhar em escola católica. Eu só posso trabalhar, sei lá, no escritório católico. E aí o apostolado não é feito. A gente precisa estar lá, no meio, né? A gente precisa se infiltrar da mesma forma que os esquerdistas se infiltraram. Depois, desvia-te do teu caminho de apóstolo, se por ocasião ou com pretexto de uma obra de apostolado, deixes de cumprir os deveres do cargo, porque perderás o prestígio profissional, que é precisamente o teu anzol de pescador de homens. Prestígio profissional não é... A gente deve almejar o prestígio profissional não por vaidade, mas porque isso é um anzol de pescador de homens. Depois, como Deus merece tudo, procura sobressair profissionalmente, para que possas depois propagar as tuas ideias com maior eficácia. Quem tem mais influência? Um profissional péssimo ou aquele que chegou lá, o bambambam, o gerente? O cara que conseguiu sobressair, ele consegue fazer um apostolado maior, né? O cara que conseguiu sobressair. E depois o contrário, sobre o descrédito profissional. O descrédito profissional, consequência da preguiça, anularia ou tornaria impossível as minhas tarefas de cristão. Necessito, assim Deus o quer, do ascendente do prestígio profissional para atrair e ajudar os outros. Não duvides, se abandonas o teu trabalho, afasta-te e afasta outros dos planos divinos. E depois, por fim, o título da aula, trabalhar é amar. Para um católico, trabalhar não é cumprir, é amar. É exceder-se com muito gosto e sempre no dever e no sacrifício. Certo? É isso.